estamos aí com direito constitucional. Tá gostando? Ó que a gente tem muita matéria aí para trás. Espero que vocês estejam assistindo as videoaulas, fazendo as anotações no seu caderno ou no material que a gente disponibiliza para vocês aí, viu? Os nossos PDFs. Esteja fazendo as resoluções dos exercícios, não fique sem fazer exercícios. Eu já disse para vocês lá no início, venho falando com vocês aí o curso inteiro. Galera, estuda, revisa, mas também façam o quê? Exercícios, para vocês entenderem como as bancas cobram a matéria lá na hora da prova. Para vocês não chegarem lá serem pegos de surpresa, tá bom? E também para você ver se você está estudando certo, porque talvez você está estudando de um jeito e lá na hora da prova, quando você for ver, vai levar um maior susto lá e vai falar, caramba, o que é isso aqui? O que eu tô fazendo? Eu não entendi, eu nunca vi isso, nem nada. Porque talvez você tá lendo aí e deixa passar alguma coisa batida. Então, façam exercícios. Dúvidas? Lembra que eu já falei para vocês? Tá com dúvida? Professor, ó, já vi a sua videoaula, já li o PDF, tentei resolver os exercícios, não consegui. Tem o tutor online, clica aí que vai estar eu ou outro professor disposto aí a te ajudar e a te auxiliar aí para tirar sua dúvida. Ó, mas primeiro você tem que fazer o quê? Estudar, não vai chegar lá de uma vez e falar assim, professor, ó, me explica isso aí. Não, estuda primeiro, lê o material, vê a videoaula. Não entendi, continua com dúvida, clica aí na abinha aí do nosso tutor online, que teremos ali professores à disposição sua para te atender, tá bem? Então, hoje já começamos uma matéria nova aí. Vamos falar sobre nacionalidade, tá? E onde eu vou encontrar a nacionalidade? Pega a sua Constituição Federal aí e vai lá no artigo 12. Artigo 12 da nossa Constituição Federal vai falar sobre nacionalidade. Lá no nosso querido artigo 12 da nossa Constituição Federal. Eu já falei para os senhores, bem lá no início, bem no início do nosso direito constitucional, que o Estado é um povo situado em um território, sujeito a um governo soberano. Lembra que eu falei para você lá no início? Então, quais eram os elementos do Estado? Povo, território e poder soberano, né? E a soberania. E aí eu já tinha explicado para vocês o que era o povo. O povo são os nacionais. Nacionais são os brasileiros natos e naturalizados. E hoje a gente vai estudar quem são esses brasileiros natos e brasileiros naturalizados que compõem o povo brasileiro. Lá no início das aulas, e eu peço que você, se você ainda tiver com dúvidas e tudo mais, volta lá e veja de novo. Lá eu vou fazer a diferenciação de população, vou fazer a diferenciação com cidadão, vou fazer a diferenciação com nação. Lembra? Então, eu tenho um povo que são os nacionais. Eu tenho uma população que é uma questão numérica. Eu vou ter os nacionais, estrangeiros e os apátridas, situados em um determinado território. Quando eu falo de cidadão, é aquele nacional que tem o quê? Os direitos políticos, ele exerce os direitos políticos. E nós também vamos estudar um pouquinho sobre direitos políticos nas próximas unidades, tá? E quando eu falo de nação, são indivíduos que possuem um laço econômico, cultural, social e folclórico, de costumes num determinado território. Ah, professora, não vou escrever aqui, senão vai tomar muito tempo da nossa aula de nacionalidade. Tá com dúvida ainda? Volta lá, assiste esse pedacinho da aula e vem aqui, tá bom? Mas eu acredito que é muito fácil, você já aprendeu de primeira. Mas se não aprendeu, volta lá. Lembra? Passinhos lentos, pode ser tranquilo, vida de concurseiro, tem que ter humildade, viu, pessoal? Humildade para aprender. Ah, já sei de tudo? Essa galera eu já falei pra vocês. Essa pessoa que fala que sabe de tudo, eu duvido muito, eu tenho muitos receios. Porque esse que fala que sabe de tudo, não sabe quase nada, tá? Então, pode voltar lá
que vai estar a explicação direitinha aí, mais detalhada do que eu falei aqui sobre a diferença de povo, população, cidadão e nação, tá? E aqui a gente vai tratar do povo, do elemento povo. E o que é a nacionalidade? Coloca aí o conceito, ó, conceito de nacionalidade. Conceito de nacionalidade, a nacionalidade é o vínculo jurídico, político entre o indivíduo e o Estado. O conceito de nacionalidade é o vínculo jurídico-político entre o indivíduo e o Estado. Eu tenho espécie, tá? Então, eu vou copiar aqui para ficar melhor, ó. Eu tenho espécies de nacionalidade, espécie como esse vínculo se dá. Eu tenho a nacionalidade originária. A nacionalidade originária se dá um vínculo unilateral entre o Estado. Essa nacionalidade originária, ela se dá, ela é imposta com o nascimento. Tá? E ela pode ser decorrente de laços sanguíneos, que é o que nós chamamos de ius sanguinis, e também relacionada ao solo, ao território que essa criança nasce, que é o ius solis. Tá? Solis é relacionado ao território. E o sanguíneo sangue. Muitas vezes, esses países que recebem muitos imigrantes, eles não consideram os nacionais aqueles filhos de imigrantes que nascem lá no território. Por quê? Eles têm em consideração os laços sanguíneos. Quem é o descendente dele? Quem que é o ascendente dele? Da onde ele veio? Quem são os pais? Ah, os pais são árabes, são muçulmanos, são aquelas pessoas que vieram lá de Marrocos. Ah, o pessoal é da Itália, são italianos. Então, eu levo em consideração quem? A questão sanguínea. Quem são o quê? Os parentes daquela pessoa e daquele indivíduo que ele veio ali, tá? Por mais que eu, por exemplo, eu tenha nascido no território da Alemanha, os meus pais são marroquinos ou são portugueses, o que vai levar em consideração ali minha nacionalidade é o meu laço sanguíneo, são os meus parentes. Tá? Bem claro para vocês? E a questão do ius solis é o solo, é o território qual eu nasço. Tem alguns países que são assim, ó, independentemente se você seja ali parentes de imigrantes e tudo mais, não tem nada a ver. Se nasceu ali no território daquele país, você vai ser o nacional daquele país. Depois, eu tenho a nacionalidade secundária. Essa aqui eu consigo por um ato de vontade. É um ato de vontade do indivíduo para ele adquirir, tá? Essa nacionalidade. Que esses aqui serão os brasileiros, serão os naturalizados. E essa aqui, nós vamos estudar em quais situações eu tenho a nacionalidade originária, quais situações eu tenho a nacionalidade secundária, que é aquela adquirida. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Se tiver com dúvidas, dá uma pausa aí, dá uma respirada. Estudou? Não consegui resolver? Vai lá no tutor online e fala com a gente. Vamos ter aí uma galera de professores para resolver suas dúvidas, tá bom? E aí eu peço que você abra a sua Constituição, espero que já tenha aberto. No artigo 12, vai falar assim para nós, ó. São brasileiros, tá? Inciso 1º.
natos. São brasileiros, inciso primeiro, natos. O inciso primeiro vai falar pra gente, ó, da nacionalidade originária, daqueles que têm essa nacionalidade por meio do nascimento. Vamos ver aí quem são os brasileiros natos. Vou apagar aqui, tá? Vamos apagar. Que agora a gente vai falar sobre os brasileiros. Inciso primeiro, brasileiros natos. Letra A. Inciso, a linha A. Vai estar escrito aí, ó. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Essa linha A é o ius solis, tá? Tá vendo que ela tá falando de território? Ela está falando daquele que nasceu naquele território ali, ó. Nascidos na República Federativa do Brasil. Primeira regra que a gente pode tirar daí, ó. São nascidos no Brasil. E também os filhos de estrangeiros nascidos no Brasil. Eu chamo a atenção para vocês que nós vemos aí uma exceção, viu? Por mais que a criança tenha nascido no território brasileiro, ela não será brasileira, tá? Já coloca aí, não será brasileira. Não será brasileira caso os pais sejam estrangeiros e estejam a serviço do seu país. Vou dar exemplos que ficam muito mais fácil. Meus pais são brasileiros, nasci no território brasileiro, brasileira. Meus pais são estrangeiros e eu nasci no território brasileiro. Eu vou ser o quê? Brasileiro. Como assim? Vamos fazer um exemplo de dois argentinos, tá? Preciso o quê? De ambos os pais, os filhos de estrangeiros, ambos os pais vieram, vamos dizer que eles são argentinos, são lá da Argentina. E eles vieram passar o carnaval aqui no Brasil. Só que aí, a dona Marietinha, ela já estava grávida do seu Dieguito, de 8 meses, veio, não, dá tempo de ir lá pular o carnaval no Rio de Janeiro, voltar para casa e nosso filho nascer aqui na Argentina. Só que aí ela se extrapolou no carnaval, dançou muito e entrou em trabalho de parto e teve a criança aqui no Brasil. Essa criança será o quê? Brasileira nata. Os pais são estrangeiros e não estão a serviço do país deles. Agora, olha a diferença quando eu trago a exceção. A exceção é aquela, ó, não serão brasileiros. Eu nasci no território brasileiro, mas eu não serei brasileira. Em qual situação? Quando os meus pais forem estrangeiros, mas estiverem ao serviço do país. Como assim? O mesmo exemplo, um casal de argentino lá, a Marieta e o Dieguito. A Marieta, o Dieguito tá a serviço da Argentina aqui no Brasil e resolveu trazer a esposa também para vir com ele. Ele tá lá trabalhando para a Argentina, servindo a Argentina, seja como oficial de Forças Armadas, no consulado e tudo mais. E aí a Marietinha entra em trabalho de parto e tem o bebê aqui no Brasil. Esse bebê será o quê? Estrangeiro, por mais que tenha nascido aqui no território brasileiro. Por quê? Os pais deles são estrangeiros a serviço do país. Tranquilos essa primeira linha?
Podemos passar para a linha B? Já na linha B, olha aí, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Esse aqui vai ser brasileiro nato. Se nascer no estrangeiro, o pai ou mãe brasileiros que estejam o quê? A serviço do Brasil. Tá? Pai ou a mãe. Se um dos dois for brasileiro ou se um dos dois estiver a serviço do Brasil, o bebê que nascer lá no estrangeiro, ele vai ser o quê? Brasileiro nato. Isso aqui, ó, é o caso de os sanguíneos. Em relação à questão de sangue, por mais que eu nasci num território estrangeiro, o meu pai e minha mãe são brasileiros, ou um dos dois são brasileiros, estão trabalhando para o Brasil, eu serei o quê? Brasileira nata. Então não confunda, muitas vezes a gente acha, ah não, brasileira é só aquele que nasce aqui no território brasileiro. Não, eu preciso obedecer todos esses requisitos que vem aí no nosso artigo 12, inciso 1º, para eu considerar brasileiro nato, tá? Aí, eu tenho a linha C. Porque você deve estar se perguntando, ok, a criança não encaixa na letra A, na linha A, não encaixa na linha B, e agora? Como é que fica? Ela nasceu lá no estrangeiro, tá lá, nasceu no estrangeiro, mas nem a mãe, nem o pai estão a serviço do Brasil. Acontece muito com imigrantes brasileiros que saem para trabalhar fora, em outros países, para ganhar a vida fora. E aí, o que acontece nessa situação? A gente sabe, né, que o apátrida, já coloca aí, ó, o apátrida é aquele, vamos até colocar aqui, ó, vamos colocar uma observação aí no seu caderno, em relação ao apátrida. O apátrida, ou eimalatus, é aquele indivíduo que não possui, coloca aí, não possui nenhum vínculo jurídico ou político com o Estado. Ele não é nacional de nenhum Estado, ele perde esse vínculo, ele não tem nenhum vínculo com o Estado, com nenhum Estado. Lembra, o nacional ele tem um vínculo, o apátrida ele não tem um vínculo com o Estado. E aí, o que acontece? Isso, a questão do apátrida, ela fere muito a dignidade da pessoa humana, porque um indivíduo, ele tem que estar ligado a um Estado. Por quê? É o Estado que vai ser o que nós chamamos de pátria-mãe. Ela que vai resgatar aquela pessoa, aquele indivíduo, ela que vai protegê-lo, entendeu? Então é essa questão mesmo aí, de pátria-mãe mesmo. Ela que vai cuidar, se morrer lá fora, ela que tem que dar um jeito de trazer, o consulado brasileiro vai dar um jeito de trazer. Se estiver passando dificuldades lá, ela vai procurar o consulado brasileiro para ver se consegue alguma coisa. Ela vai ter que o quê? Ter um vínculo com o Estado, tá? E aí, visando todos os estados, o Brasil inclusive, ele trabalha para que isso aqui não aconteça. Porque antes, tá, eu não preenchi nenhum desses requisitos aqui, eu vou ser o quê? A criança que nasce fora de pais estrangeiros que não estão a serviço do Brasil, eles se tornariam uma apátrida. E isso fere muita dignidade. E aí, como é que faz? E aí que vem a linha C, tá? A linha C, olha aí para você ver. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, tá? Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, o primeiro requisito é o quê? Primeira hipótese
Então, primeira hipótese é o quê? Se registrado em repartição pública. Primeira hipótese que eu tenho é registrá-lo em uma repartição pública brasileira ali, que está naquele estado. Pode ser o quê? Um consulado brasileiro. Eu vou lá e registro a criança. Eu sou uma imigrante, estou morando, vamos dizer que eu estou morando na Bélgica. Muitos brasileiros saem daqui para ir trabalhar lá na Bélgica. Eu tenho um bebê lá, eu ganho um bebê lá. Eu não estou a serviço do Brasil. Eu faço o quê? Pego o meu filho e vou lá e registro ele na repartição brasileira. Ele vai ser o quê? Brasileiro nato. Depois, a segunda hipótese é para aquele caso, tá vendo tanto que o Brasil é sensível para não acontecer uma situação de apátrida? E aí ele vem na segunda parte aí da linha C, que diz assim, ó, ou venha a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. E aí, aos requisitos, eu tenho que primeiro residir no Brasil, depois atingir a maioridade e por último aí que você viu, requerer a nacionalidade, tá? Meus pais são brasileiros, eu nasci lá no estrangeiro, eu não fui registrado numa repartição pública brasileira competente. Eu vou para onde? Vou para a segunda parte aí da linha C. Eu passo a residir no Brasil, depois que eu atinjo a minha maioridade, eu faço a requisição da nacionalidade brasileira. Aí você está perguntando aí, tá, professora? E a maioridade? Enquanto eu não tiver a maioridade, eu vou ser uma apátrida? Não, tá? Em caso do menor, ele tem uma nacionalidade temporária. E assim que ele atingir a maioridade, ele tem que fazer o quê? Fazer essa requisição dessa nacionalidade definitiva, tá? Ele sai dessa nacionalidade temporária ao atingir a maioridade e passa a ter a nacionalidade definitiva. Por quê? O Estado vai proteger aquela criança, aquele filho de brasileiro que está fora. Vamos dizer, por exemplo, que os pais morrem, que a criança é colocada em situação de abandono, as autoridades daquele país ali não tomam as providências, quem vai tomar? O Estado brasileiro. Tranquilos? Em relação à nacionalidade, esses aqui são os brasileiros natos, tá, pessoal? Qualquer coisa aí, dá um pause, copia e a gente continua. Vou apagar aqui. Já aprendemos brasileiros natos? E agora a gente vai aprender acerca dos brasileiros naturalizados. Muito bacana, né, gente? Entender por que a gente é brasileiro, por que a gente é brasileiro nato, por que uma pessoa que nasceu lá fora também pode ser considerada brasileira nata, por mais que ela não tenha um vínculo com o nosso estado, por mais que ela não tenha nascido aqui no território. Porque a gente acha que brasileiro é todo aquele que nasceu aqui no território brasileiro. E não, preenchendo esses outros requisitos aí, eu posso ter nascido fora e ser considerada brasileira nata. Interessante, né, pessoal? E aí, o inciso segundo, a gente vai ver em relação aos brasileiros naturalizados. A naturalização é sempre um ato de vontade, tá? Eu vou me manifestar, olha,
eu quero ter a nacionalidade brasileira. A nacionalidade, ela não pode ser imposta. Eu não posso ser obrigado a ter aquela nacionalidade, tá? E aí, no inciso primeiro, na linha A, eu vou ter o quê? Aqueles brasileiros natos originários, tá? Coloca aí, ó. De língua portuguesa. Aqueles originários de língua portuguesa, de países de língua portuguesa. Primeira situação que eu posso aí pedir a minha naturalização como brasileiro naturalizado. Quais os requisitos aí, ó? Eu tenho que morar no Brasil, eu tenho que ter uma residência no Brasil ininterrupta, tá? Residência ininterrupta por 1 ano. E outro, idoneidade moral. Idoneidade moral. Esse é o primeiro requisito. Aquelas estrangeiros originários de países de língua portuguesa, que país? Moçambique, Cabo Verde, Portugal. Os portugueses aqui também entram, ó. Eu tenho uma língua portuguesa, meu país é originário de língua portuguesa. Quais são os requisitos para eu conseguir a naturalização como brasileiro? Eu tenho que morar no Brasil por 1 ano ininterrupto e ter idoneidade moral. Depois a gente vai ver aí, ó, em seguida, que eu tenho o quê? A naturalização extraordinária. Extraordinária. Essa naturalização extraordinária acontece para aqueles estrangeiros, tá? Que não são oriundos de países de língua portuguesa. Esse aqui pode ser de qualquer país. Pode ser dos Estados Unidos, da Alemanha, da Argentina. Tá vendo que eles não falam português? Esse aqui é o requisito para esses outros estrangeiros. Quais são os requisitos? Residência ininterrupta. Por 15 anos. Tanto é que a gente fala que esse requisito aqui, ó, é a naturalização quinzenária, porque eu preciso morar aqui 15 anos no Brasil de forma ininterrupta para eu fazer a minha requisição de naturalização. Qual que é a outra? Requisito, esse aqui é um pouquinho mais sério. Eu tenho que ter ausência de condenação penal. Eu não posso ter nenhuma condenação penal durante esses períodos de 15 anos para eu conseguir a minha naturalização. E por último, eu fazer o quê? O requerimento. Lembra que eu falei para vocês que a naturalização, ela não é imposta, é um ato de vontade do indivíduo? Então eu posso morar aqui 15 anos, 16 anos, sou estrangeira, morar 16, 17 anos, não ter condenação penal, mas ainda continuar sendo estrangeira e não fazer o meu requerimento de naturalização, tá bom? E por último aí, ó, no artigo 12, parágrafo 1º, eu vejo o quê? Uma cláusula de reciprocidade. Uma cláusula de reciprocidade com quem? Com os portugueses.
Tá vendo? Eu vou ter uma reciprocidade com aqueles portugueses. Quais são os requisitos? Residir no Brasil, e existir também a reciprocidade com os brasileiros em Portugal. O que acontece nessa situação aqui, ó? Nessa situação do parágrafo 1º, eu não tenho o quê? Uma naturalização. Um português que reside aqui no Brasil, ele não vai ser naturalizado. Ó, agora você deixou de ser português e vai se tornar brasileiro naturalizado. Não, não é isso que acontece. Aqui, ele continua sendo português e diante dessa cláusula de reciprocidade entre o Brasil e Portugal, e esse tratado existe, é um tratado de amizade entre Portugal e o Brasil, esses portugueses que estão aqui, eles podem exercer alguns direitos como se fossem brasileiros, sem perder o quê? A sua nacionalidade portuguesa. E da mesma forma, os brasileiros que estão lá em Portugal, eles também podem exercer alguns direitos dos portugueses sem perder a nacionalidade brasileira. Por isso que eu falo que isso aqui é uma cláusula de reciprocidade. Ah, mas tá, eu sou português e quero ter a naturalização, eu quero ser naturalizado brasileiro. Como é que eu faço? Aí eu entro aqui na questão dos originários dos países de língua portuguesa, tá? E aqui que ele vai requerer, ele vai ter que morar 1 ano, vai ter que ter idoneidade moral para fazer a requisição da naturalização brasileira. Nesse caso aqui do parágrafo 1º, ele não precisa. Ele vai continuar sendo português, bem claro, mas ele vai estar aqui no território brasileiro exercendo os direitos dos brasileiros. Tranquilos? E isso acontece. Esse decreto da reciprocidade entre Brasil e Portugal é o decreto, depois quem quiser ler, é o decreto número 3.927 de 2001, um tratado de amizade aí entre Brasil e Portugal. Beleza? Vamos dar um pause aqui nessa primeira parte de nacionalidade e a gente se vê no próximo vídeo aí, dando continuidade à matéria, tá bom?